Nesta semana, a reportagem de capa da edição 228 da Revista Oeste, assinada por Christian Costa. Com o título Ditador de Lula, o texto mostra que o presidente brasileiro se declara inimigo da democracia ao não condenar a fraude nas eleições da Venezuela. Nós vamos ouvir um trecho na voz de Daniel Vidal. A condescendência do Brasil com a fraude na eleição da Venezuela é o momento mais infame da história da nossa diplomacia desde o regime militar. As declarações do presidente Lula revelam o real posicionamento do chefe do executivo, apesar da aparente neutralidade do Itamaraty. Eu estou convencido que é um processo normal, tranquilo. Estou convencido de que a eleição na Venezuela foi um processo normal e tranquilo, disse o petista durante uma entrevista a uma afiliada da TV Globo. Paralelamente, o PT emitiu uma nota na qual reconheceu o resultado da eleição em prol de Maduro. O posicionamento do presidente da República e de seu partido, ainda que não tenha sido emitida uma carta oficial, aproxima o Brasil de autocracias como China, Rússia, Belarus, Irã, Coreia do Norte, Nicarágua e Cuba. Com Maduro, Lula repetiu a postura subserviente que sempre teve com Hugo Chávez, para quem chegou a pedir votos em cadeia nacional, e com outros tiranetes latino-americanos. A tendência do executivo brasileiro é a de respaldar a vitória de Maduro. Um gesto nesse sentido confirma que, no quesito política externa, o governo Lula III tem sido marcado por posturas erráticas diante de conflitos estrangeiros, sempre a favor do agressor. E hoje é sexta-feira, dia que recebemos a visita da nossa diretora de redação, Branca Nunes, aqui no estúdio de Oeste Sem Filtro. Branca, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Bom, a capa da Revista Oeste dessa semana não poderia trazer outro tema a não ser o resultado das eleições aí na Venezuela. Temos falado muito ao longo de toda a semana e falaremos também ao longo deste programa dos desdobramentos das eleições. O que mais temos por aí nessa edição? Branca, boa noite. Boa noite, Paula, Piotr, Cauti, Ana, Alexandre. Boa noite a vocês que nos acompanham. O Christian, né, Paula, nessa reportagem de capa, ele mostra também que essa fraude, ela vem acontecendo muito antes das eleições. Há muito tempo, o Nicolás Maduro vem calando os opositores e os críticos do regime. Então, daí o Alexandre Garcia, ele escreveu em sua coluna uma frase, né, que mostra muito bem o que estamos vendo. Foi uma ingenuidade também a nossa e dos que queriam acreditar que um ditador pudesse submeter o seu poder ao voto. Os ditadores não saem pelo voto e é o que a gente está vendo na Venezuela. Então, na contramão, né, do mundo, o Lula se diz essa frase, ele se diz convencido de que a eleição na Venezuela é um processo normal e tranquilo, embora ainda não tenha tido uma declaração oficial do Itamaraty do governo. E também, isso, como mostrou esse trecho da reportagem do Christian, o Brasil, quando o assunto é política externa, ele está sempre do lado errado. E aqui eu vou citar o texto da Ana, que ela escreve sobre a presença do Geraldo Alckmin na posse do novo presidente do Irã, ao lado de ditadores e chefes de grupos terroristas. Então, é mais uma prova desse lado errado do Brasil. E para encerrar, eu vou destacar o texto do Silvio Navarro sobre a celebração da derrota que começou agora com as Olimpíadas de Paris. É a meritocracia invertida, como ele chama, porque você festeja a 4ª colocação, a 10ª colocação, como se numa Olimpíada o que valesse fosse competir e não ganhar. Então tem um trechinho muito interessante que ele comenta sobre o triatleta, o Miguel Hidalgo, que ele chegou em 10º lugar. Daí quando os jornalistas foram parabenizá-lo e perguntar o que ele achou da performance, ele só fala que foi uma porcaria. Então, daqui a pouco, o que a gente pode ver, né, que vão cancelar os atletas que sobem no palco e parabenizar os que ficam em 14º lugar.
Muita coisa boa aí nessa edição, Tem né? muita coisa Branca? boa. Tem até dica de final de semana para um bom documentário na coluna de Augusto Nunes. Isso, o 20 dias, eu não sei como é que fala... Mariupol. Mariupol? Mariupol. Isso, é um documentário que fala sobre como está o conflito, né? Mostra 20 dias nesta cidade ucraniana do conflito, da invasão, depois que a Rússia invadiu, e tem só na descrição do Augusto você já vê a barbaridade, sente a barbaridade da guerra. Então, vendo o documentário, vai aí uma sugestão para esse fim de semana. Gosto.